Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Antífona da Santa Missa neste dia nos diz: cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor, ó terra inteira, esplendor, majestade e beleza brilham no seu templo santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor que encaminha nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesse dia 23 de janeiro de 2022, elevemos a Deus Pai o nosso hino de louvor. Ó Criador do Universo, à sombra e à luz alternais, e dando tempo ao tempo, dos seres todos cuidais. Qual pregoeiro do dia, canta nas noites o galo, separa a noite, brilhando a luz no intervalo. Também por ele acordada, a estrela d'alva brilhante, expulsa o erro e a treva, com sua luz radiante. Seu canto os mares acalma, ao navegante avigora, a própria pedra da igreja, ouvindo o cântico chora. Jesus, olhai os que tombam, o vosso olhar nos redime, se nos olhais nos erguemos, e prantos lavam o crime. Ó luz divina, brilhai, tirai do sono o torpor, o nosso alento primeiro, entoie o vosso louvor. Ó Cristo Rei piedoso, a vós e ao Pai sumo bem, glória e poder na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos. Coloquemos diante de Deus a nossa intenção pessoal, pela qual nós queremos rezar, também as pessoas que pediram a nossa oração. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia, com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, São Lucas apresenta o programa de vida pública que Jesus se propõe a realizar no meio da humanidade, ou seja, trata-se de apresentar a sua missão. Em primeiro lugar, Jesus afirma: o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. Lucas 1,18. Isto quer dizer que Jesus é o ungido de Deus Pai, por isso recebe o nome de Christos. É o Filho de Deus Pai,
aquele que possui o Espírito de Deus. O Espírito de Deus deseja o bem para a humanidade. Como nos diz o profeta Jeremias: bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, desígnios de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Vós me invocareis e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Jeremias 29, 11 e 12. Por isso, não devemos olhar para Jesus como nosso inimigo, mas como nosso amigo, aquele que de fato quer o nosso bem. Jesus possui a plenitude do Espírito Santo de Deus. É este Espírito que vai guiá-lo em toda a sua vida pública. O Atos dos Apóstolos diz: Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o seu poder. Ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Atos 10, 38. Tudo que Jesus diz, faz e para onde vai é motivado pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, Jesus diz: enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, a proclamar a redenção aos cativos, a vista aos cegos. Ou seja, sua missão consiste em gritar a boa notícia de salvação. Anunciar que a libertação chegou ao coração e à vida de todos os prisioneiros do sofrimento, da doença, da opressão, da injustiça, do desânimo, dos vícios, do medo, do pecado e das decisões erradas. Isto quer dizer que os preferidos de Jesus são os pobres, os presos, os cegos e os oprimidos. Os pobres são aqueles excluídos materialmente e espiritualmente. São aqueles que têm uma carência de Deus e da sua fé salvadora. São aqueles que são carentes dos bens espirituais de Deus, a palavra, os sacramentos e as bênçãos. Os presos não são somente os das cadeias, mas também os que estão presos aos bens deste mundo, presos às suas ideologias, aos seus pecados e vícios, presos às consequências de seus pecados. Os cegos são aqueles que não veem as realidades espirituais, que estão cegos para as coisas sagradas. São aqueles que se acham autossuficientes e que não precisam de Deus. São os que vivem sem a fé em Cristo Jesus. Os oprimidos são aqueles que carregam fardos pesados em suas vidas, que sentem a opressão social, espiritual, familiar. Como diz o Salmo 71, porque Ele livrará o infeliz que o invoca e o miserável que não tem amparo. Jesus nos diz que veio para nos libertar de tudo aquilo que tira a nossa vida e a nossa dignidade humana e cristã. Jesus mostra que a salvação que Ele traz é para todos. Por isso diz: quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, versículo 16. Também Jesus nos diz que veio para proclamar um ano da graça do Senhor. Lucas 1, 19. O ano da graça do Senhor era o ano em que todas as dívidas eram perdoadas. As pessoas podiam reaver as suas propriedades. Era o ano em que se deixava de ser escravo. A cada ano podemos celebrar e acolher as graças e bênçãos de Deus em nossa vida. A cada ano Deus quer derramar sobre nós a sua misericórdia, o seu perdão e a sua reconciliação, perdoando as nossas dívidas espirituais para com Deus. Por isso devemos estar dispostos a fazer nossa conversão e mudança de vida, abandonando o pecado e abraçando a graça de Deus. Que deixemos de ser escravos do pecado e de suas consequências, e ouçamos a administração dos Atos dos Apóstolos que diz: arrependei-vos e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados. Atos 3,19. Da parte de Deus existe a vontade de perdoar, de cancelar todos os nossos pecados, mas precisamos fazer a nossa parte e nos arrependermos sinceramente de nossas fraquezas. Lucas 1,20 também diz: todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Como os habitantes de Nazaré, tenhamos os olhos fixos em Jesus, pois as suas palavras vêm acompanhadas de obras que nos fazem pessoas libertas de opressões e escravidões. De hoje em diante é para Jesus que devemos olhar, ou seja, devemos orientar-nos somente pelo seu Evangelho e pelo seu exemplo de vida, tê-lo como nossa única fonte de vida. Que todos os nossos planos e decisões
sejam iluminados pelas suas palavras e atitudes. E Jesus conclui: cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que é capaz de ouvir. Lucas 1:21. Ou seja, não é mais uma simples promessa, mas é o cumprimento da promessa de Deus de que a libertação de todas as escravidões e o tempo novo da vida e da liberdade chegou para todos na pessoa de Jesus Cristo. Acreditemos e acolhemos as graças que Jesus quer nos trazer neste novo ano litúrgico, no qual Ele quer nos fazer pessoas novas e renovadas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse dia em que celebramos o dia do Senhor, o dia de oração, dia de participarmos da Santa Missa, dia de nos aproximarmos do pão vivo descido do céu, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso dê sobre cada um de vós, a vossa família, o dia de hoje, todas as pessoas pelas quais nós rezamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.